Olá, vamos mais uma vez conversando com Marga e hoje então vamos falar sobre o que? Sobre mulheres. Mulheres, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Temos que falar sobre nós mulheres, com certeza merecemos os parabéns, merecemos aplausos, né? Porque além de donas de casa, somos estudantes, trabalhadoras, mães e tudo mais. Por que teve que ter esse Dia Internacional da Mulher? Pelo preconceito que sempre teve no mundo entre homens e mulheres. Sempre houve um maior favorecimento para o homem, por isso, justo que fosse criado o Dia da Mulher para lembrar, não, as mulheres estão aí, as mulheres são mães, os filhos, os homens são filhos de mulheres. Mulheres precisam de destaque, com certeza, e mais que destaque, precisam de respeito e boas condições. O movimento para a criação do Dia Internacional da Mulher aconteceu quando o movimento socialista juntou-se ao movimento americano e que já tinha eco na Europa, e com isso foi criado o Dia Internacional da Mulher. Foi criado em 1975. 1975 foi o ano da mulher. Então, com isso, a ONU estabeleceu que no dia 8 de março seria tido a partir de 75 como o Dia Internacional da Mulher. Por que 8 de março? Em 1857 houve uma greve, uma manifestação muito forte numa tecelagem em Nova York, e os funcionários foram presos numa fábrica e foi colocado fogo nessa fábrica, e onde a maior parte eram mulheres. A partir disso, foi estipulado, né, em 75, que seria essa data, homenageando a essas mulheres que começaram a gritar, a se rebelar, querendo melhores condições de trabalho, querendo se igualar, não se igualar, mas uma igual condição aos homens para o seu trabalho e ter melhores condições em geral, com certeza, e com isso essa data, que foi muito marcada porque foi trágica, né? Ficou então marcado na história para ser o Dia Internacional da Mulher. Hoje em dia, as meninas que hoje têm 14, 15 anos, a maioria delas, acredito que só pela história saiba, mas você quer imaginar que uma mulher sozinha no século passado com filhos era rejeitada pela comunidade, era uma afronta à família, uma afronta à sociedade. Mulher não podia criar filhos sozinha, era uma vergonha. Até, com certeza, havia casos que criava, mas não era bem visto, não tinha uma possibilidade de sucesso. Mulheres tinham que tirar o seu sobrenome para pôr o sobrenome do marido. Hoje em dia, as mulheres podem ter só o seu sobrenome, não precisam mais colocar o sobrenome do marido, isso já faz um bom tempo. Isso é interessante também, é coisa simples, mas é uma conquista, saber o jeito que era antes, né? A minha mãe, por exemplo, a minha sogra, todas elas têm só o sobrenome do marido. Outras situações, as mulheres geralmente estudavam menos, eram poucas as que conseguiam estudar mais, se formarem, porque a mulher era criada para, depois de um certo tempo, namorar, noivar e casar. Muitas mulheres no século passado, mas antes disso, até depois disso, tinham os maridos escolhidos pelos pais, pela família. Elas não tinham a possibilidade de escolher seu marido. Então imagine como era ser mulher no século passado. Era uma tristeza. Imagina se hoje ainda a gente batalha, luta, quer igualdade, quer melhores condições. Imagina no século passado, gente. Era uma tragédia. Há tempos atrás, as mulheres só eram chamadas para trabalhar em certos locais. Por exemplo, o magistério era uma profissão destinada às mulheres, a limpeza de casa, a cuidar de crianças, eram profissões estabelecidas só para mulheres. Outras profissões como escritórios, jornalismo, essas todas eram só os homens, não havia igualdade. Na verdade, assim,
o ser humano era considerado o homem, a mulher era sempre um ser inferior. Felizmente isso terminou, mas ainda tem que se brigar muito pela igualdade entre homens e mulheres. Por quê? Porque ainda há muitas diferenças, há muitas empresas que ainda, embora a lei não permita, muitas empresas que ainda ao pedir profissional numa vaga de emprego estabelece se quer homem ou mulher, faz distinção a isso. Isso não é permitido, mas ainda acontece. Mulheres têm que ter condições melhores. Eu até acho que sim, condições iguais aos homens continua injusto. Por quê? Mulheres têm filhos, esses 9 meses de gravidez são pesados. Depois que tem as crianças, tem a amamentação, tem a criação, geralmente, não seria só depender dela, mas geralmente é um fato biológico. Quem antes da educação chega perto, dá amor à criança é a mulher, porque ela que gerou a criança tem mais relação com a mãe, então por isso ela tem que ter um bom tempo para ficar com seus filhos. Foi uma conquista hoje ter 6 meses para a mãe ficar em casa com os seus filhos, embora muitas empresas ainda só dêem os 4, que por lei ainda é 4 meses, né? Mas as empresas podem mais 60 dias, então ficam 180 dias. Mas a gente percebe que quanto mais tempo uma criança fica com a mãe, mais forte emocionalmente ela fica, mais inteligente emocionalmente ela fica, ela consegue dominar mais suas emoções. É biológico isso, é físico, então o tratamento diferenciado é para uma parte melhor para a mulher. Deveria ser sim. As empresas poderiam ter um tempo maior para a mãe ficar com os filhos. Também as mulheres são mais frágeis fisicamente, a maior parte das mulheres é mais frágil fisicamente. Nós que falamos tanto de doenças autoimunes aqui no nosso programa, sabemos que as doenças autoimunes atacam as mulheres 3 vezes mais do que os homens. As mulheres são mais suscetíveis a doenças autoimunes, com isso ficam mais frágeis, com certeza. Lúpus, fibromialgia, esclerose múltipla, essas doenças e tantas outras são mais comuns em mulheres do que em homens. Então é mais um fato de que sim, deveria ter uma distinção, mas sendo melhor para a mulher, tendo melhores condições para que ela possa se igualar ao homem. Outra situação que é uma coisa boa, o Brasil é um dos únicos países, é um dos poucos países que tem um tempo de aposentadoria onde a mulher se aposenta 5 anos antes do que o homem. A mulher tem esse direito pela Constituição Federal de 88, isso é muito interessante. As mulheres se aposentam antes, visto que é necessário sim pela fragilidade maior do físico, do corpo feminino. É uma das coisas boas que ainda encontramos hoje. Hoje em dia, infelizmente, a violência ainda fragiliza muitas mulheres, mata muitas mulheres. Infelizmente, vivemos num país onde a lei tem problemas, onde é difícil uma lei protetiva ter resultado devido à bagunça que tá, né? Então, muitas vezes as mulheres têm lei protetiva para os homens não chegarem próximos, mas acabam sendo assassinadas porque não tem, é difícil conseguirem essa proteção. Vê-se histórias cada vez mais crescendo, embora a gente esteja numa época onde as pessoas têm mais acesso à educação e tudo, vê-se infelizmente que muitas mulheres são assassinadas, são machucadas diariamente. O estupro ainda é muito comum no Brasil, milhares por todo ano acontecem. Há também, nos países, na verdade, são todos os países mais subdesenvolvidos que têm essa situação, como estupro, o assassinato e tal.
Por isso, esse dia é importante para que nos lembremos que somos mulheres, e quem tem um pouco mais de condições, lembre da outra mulher que tem menos e ajude, vamos dando força a essas pessoas para que estudem, para que cresçam emocionalmente, ganhem equilíbrio e que lembrem que mulheres podem sim viver sozinhas, podem sim fazer o que quiserem, podem sim viajar pelo mundo, podem ter seus filhos, podem sozinhas, podem seguir em frente. Ser mulher não é um ato diferenciar, ser mulher é uma nobreza, é algo importante e que precisa cada vez mais que os governos, os homens lembrem que mulheres são mães e que eles estão aí porque eles tiveram uma mãe. E na verdade somos todos seres humanos iguais e que precisamos seguir juntos. Tudo em equilíbrio. O equilíbrio sempre que segue e que faz com que as coisas fiquem melhores. Eu gostaria de dizer para vocês que é muito importante vocês participarem do Conversando com Marga, é muito útil vocês mandarem, se quiserem mandar ideias de conversas, de entrevistas. Nós vamos cada vez mais agora em frente mudar, não vamos falar só sobre doenças autoimunes também, porque elas são importantes, tal, mas a vida, no nosso dia a dia, tem várias outras coisas também. Falaremos sobre doenças também, com certeza, e falaremos sobre música, sobre comida, sobre cursos, várias coisas. Se você tiver algum tema que gostaria que a gente conversasse aqui, gostaria de dar uma entrevista aqui conosco, por favor, entre lá na nossa página Doenças Autoimunes, Desativar, e dê, mesmo sendo esse nome, né, dê sua contribuição lá, coloque lá para nós, coloque em box o que você gostaria de falar, que gostaria que a gente comentasse aqui no nosso programa. Tá legal? É muito importante para nós que estamos começando, estamos há pouco tempo, não temos veia artística nem veia jornalística. Estamos aqui somente trazendo informações, querendo dividir conhecimento e adquirir conhecimento. É muito importante que vocês participem. Também tem o WhatsApp do telefone 99250 0330. Mande um WhatsApp pra gente, diga o que você gostaria de ouvir aqui no nosso programa, nos dê ideias. Se quiser participar, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito importante a gente ter uma conversa com você. Nosso programa é para qualquer pessoa, tenha doença autoimune ou não, e gostamos muito de participações, porque a participação mostra que a gente está atingindo o pessoal, não é verdade? Então tá, gente, agora eu vou me despedir de vocês e na semana que vem teremos mais um assunto para conversarmos. Um abraço, tudo de bom!